Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai comentar a entrevista coletiva concedida pelo técnico interino Wesley Carvalho após o empate em 1-1 entre Santos e Atlético Paranaense na tarde de ontem. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para comentar em detalhes as respostas do nosso treinador. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje, uma entrevista coletiva curtinha concedida pelo técnico Wesley Carvalho, foram um pouco mais de 7 minutos somente, com 4 perguntas apenas. Então, para quem quiser acompanhar pessoalmente a entrevista e depois eventualmente voltar para ouvir o que eu tenho a dizer, fica o meu convite para que assistam a entrevista na íntegra na Rede Furacão, é um dos conteúdos gratuitos disponíveis na plataforma, ou também na conta oficial do Atlético Paranaense aqui no YouTube, você pode ouvir tudo o que o Wesley disse e depois voltar aqui para ouvir o que eu tenho a comentar sobre isso. Então, agora sim, estando dito isso, vamos falar da entrevista coletiva do Wesley. Na primeira pergunta do Alexandre Senechal, da Rádio Jovem Pan News, ele mencionou que sabiam que seria um jogo muito difícil contra o Santos lá no Vila Belmiro, que precisaram poupar alguns atletas em razão da proximidade de um jogo importante, que é o jogo contra o Bolívar, na próxima terça-feira na Liga Arena, que o jogo contra o Santos forçosamente teve que fazer parte desse planejamento para o jogo de terça-feira, em razão da proximidade, que algumas ausências, ele citou nominalmente o Cristian e Alex Santana lesionados e o Arturo Vidal suspenso, forçaram a utilização do Fernandinho nos primeiros 45 minutos, que ele, na avaliação da comissão técnica, o Atlético fez um bom jogo considerando a equipe que foi posta em campo, e que o empate acaba saindo com sabor de derrota, desculpem, pelo fato do gol ter sido sofrido nos acréscimos. Sobre essa questão da dificuldade da partida, eu não tenho nenhuma intenção de desrespeitar o Santos, que eu mencionei aqui ontem, repito hoje sem problema nenhum, era um dos gigantes históricos do futebol brasileiro e mundial, mas a gente precisa considerar que as circunstâncias atuais, o Santos em uma fase com um elenco tecnicamente limitado, um técnico cambaleante, que inclusive acabou sendo demitido no dia de hoje, e além de cambaleante, vamos combinar aí que bastante limitado taticamente, como a gente teve a oportunidade de ver na passagem do Torre aqui pelo próprio Atlético, o Atlético acabou desperdiçando uma excelente oportunidade de conquistar 3 pontos dentro da Vila Belmiro, que é um estádio que historicamente é muito difícil para nós. O Atlético tem muita dificuldade de pontuar. E acho que, salvo engano, nunca venceu lá dentro do Campeonato Brasileiro. Então fica aí a lamentação pelo fato do Atlético não ter podido aproveitar a sua oportunidade, considerando aí as circunstâncias atuais. Na segunda pergunta da Monique Vilela, o Wesley teve a oportunidade de esclarecer a utilização do Fernandinho, dizer que está tudo bem com ele para terça-feira, que ele vai entrar em campo normalmente, que o fato dele ter jogado 45 minutos não vai influenciar negativamente no seu desempenho. Ele mencionou que o Eric teve uma infecção, acho que falou inclusive que ele comeu algo que não fez bem, por esse motivo ele não viajou. E mencionou que quando se mexe muito na equipe, a gente perde um pouco da coletividade, que isso faz parte do processo. Que os jogos do Brasil não são difíceis, que o campeonato não dá tranquilidade para os clubes em nenhuma partida. Sobre esse detalhe especificamente, de quando se mexe muito na equipe, se perde um pouco da coletividade, eu entendo e não deixo de dar razão ao Wesley, até porque ele está no comando do Atlético há menos de 2 meses, ele assumiu no dia 16 de junho, já falei isso aqui, e não é em 2 meses que um treinador, seja ele quem for, vai conseguir implementar todas as suas ideias na cabeça de cada jogador do elenco, a ponto de que o time entre em campo modificado e não consiga executar o plano de jogo como se os titulares estivessem em campo. Porém, e eu acho que é justo que se faça esse contraponto, o Atlético investiu bastante nos últimos anos para formar um elenco aí relativamente numeroso, com algumas boas alternativas no banco de reservas, e que essas alternativas contratadas, algumas delas aí por valor bastante significativo, existem justamente para garantir que o Atlético seja capaz de competir mesmo quando alguns titulares não estivessem em campo. E no jogo de ontem, a gente teve Bento em campo, teve Fernandinho em campo, teve Thiago Heleno em campo. No segundo tempo a gente teve Agostinho Canóbio, a gente teve Vitor Roque, teve Vitor Bueno, que vinha sendo titular até pouquíssimo tempo. A gente teve um Bruno Zapelli, que é um reforço sobre o qual recai uma grande expectativa da torcida.
Eu entendo que o Atlético, por mais que tenha entrado desfalcado sim, e que isso tenha representado uma perda em relação da coletividade, né, da execução coletiva do plano de jogo, o Atlético precisa, aos poucos, e não estou exigindo isso para amanhã nem para semana que vem, começar a ser um time consistente dentro de campo, independentemente se entra com o time todo titular, todo reserva ou com uma equipe mista, porque é isso que diferencia um grande trabalho, um bom trabalho de treinador, de um trabalho mediano ou de um trabalho ruim, tá? Para um time como o Atlético, que se planeja aí candidato a títulos de Copas, né? Infelizmente na Copa do Brasil a gente acabou sendo eliminado, mas na Libertadores a gente ainda tem a chance de avançar, vai ser necessário, como foi ontem, em outros momentos, poupar alguns jogadores, e o Atlético não pode perder de vista o seu objetivo no Brasileirão, que eu repito aqui como já repeti em outras plataformas todos os anos, que o objetivo tem que ser sempre garantir uma vaga na próxima Libertadores, diretamente na fase de grupos. Então o Atlético precisa estar no G6 ou no G4 do Brasileirão, e para isso ele não pode simplesmente abrir mão de ser competitivo cada vez que precisa poupar alguns jogadores para uma partida de Copa. O Atlético tem que ser competitivo sempre. Na terceira pergunta, que foi feita pelo De Lázari, o Wesley mencionou que no planejamento bem executado não te assegura uma vitória. Isso quando questionado se somente a vitória de terça-feira justificaria o que a gente viu ontem em relação ao planejamento. E o Wesley, a meu ver, respondeu bem, tá? Não é o fato de você conseguir alguma coisa que significa que você fez tudo certo, não é o fato de você não conseguir que significa que você fez tudo errado. Se a comissão técnica, em parceria com o departamento de fisiologia do clube, entenderam que esses eram jogadores que poderiam ir a campo ontem, não tem por que a gente quebrar a cabeça demais imaginando o que poderia ter sido diferente somente se o Atlético não conseguir avançar na terça-feira. Se isso era o que tinha que ser feito, dando certo ou dando errado, foi feito da maneira correta. Tá? Isso, não, na meu ver, não tem implicação nenhuma. Na quarta e última pergunta, e eu confesso que essa eu não consegui identificar quem foi que fez, a pessoa não se identificou e pela voz eu não consegui, de novo, identificar o autor da pergunta. O Wesley reconheceu que a torcida tem uma obsessão pela Libertadores, que o clube também institucionalmente tem essa obsessão, e que isso inclui os atletas do elenco, e que na terça-feira vão fazer de tudo para que a gente consiga avançar e manter esse sonho vivo, né? Alimentar esse sonho, que foi a expressão usada por ele. Então, assim, gente, de um modo geral, não foi uma coletiva ruim do Wesley, não, tá? Teve algumas coisas que eu não gostei, acho que em relação à questão da dificuldade da partida, deixar de reconhecer a má fase atual do Santos, né? O fato de que o Atlético poderia ter jogado mais bola. Tem a questão aí de que a perda do desempenho coletivo pelas substituições, que eu acho que com o passar do tempo tem que diminuir até o ponto de desaparecer, ou ser menos perceptível, porque o Atlético tem elenco para ser competitivo sempre, independentemente de poupar alguns jogadores. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, uma entrevista coletiva bem passável. E vamos torcer aí para que terça-feira, com os jogadores descansados, em boas condições, dentro da nossa casa, com o apoio da torcida, o Atlético consiga a remontada, né, como dizem em espanhol, para avançar até as quartas de finais da Libertadores e manter vivo o sonho da primeira conquista do principal campeonato de clubes do continente. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.